alive. There's no turning back. Even while we sleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to rule the world. It's my own desire. It's my own remorse. Help me to decide. Help me make the most of freedom and of pleasure. Nothing ever lasts forever. Everybody wants to rule the world. There's a room where the light won't find you, holding hands while the walls come tumbling down. When they do, I'll be right behind you. So glad we've almost made it. So sad we had to fade it. Everybody wants to rule the world. Everybody wants to rule the world. Everybody wants to rule the world. A União Soviética foi criada em 1922, após a Revolução Russa de 1917, que resultou na queda do czar e na ascensão do governo comunista liderado por Vladimir Lenin. A ideia de uma sociedade sem classes, onde os meios de produção seriam coletivos, tornou-se a base da ideologia soviética. Sob a liderança de Lenin e posteriormente de Joseph Stalin, a União Soviética se transformou rapidamente em uma potência industrial. Durante a década de 1930, sob Stalin, a Rússia passou por uma rápida industrialização e coletivização da agricultura, mas um alto custo humano ocorreu. As purgas políticas, os campos de trabalho forçado e a fome causaram 1 milhão de mortes. Além disso, a Rússia se tornou uma potência militar e econômica durante a Segunda Guerra Mundial, enfrentando as forças nazistas e saindo vitoriosa. Após a guerra, a União Soviética estabeleceu-se como uma superpotência global, rivalizando com os Estados Unidos. Enfim, a Guerra Fria começou, marcada por tensões políticas, ideologias militares e brigas ideológicas. O mundo se dividiu entre o bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco ocidental, liderado pela União Soviética. O impacto dessa rivalidade é visível até hoje, pois moldou alianças e conflitos em várias partes do mundo. Enquanto a União Soviética avançava em conquistas científicas, como o lançamento do satélite Sputnik em 1957, a vida cotidiana para muitos cidadãos era marcada por uma propaganda estatal e pela repressão. A educação era valorizada, mas a liberdade individual eram severamente restringidas. O governo controlava a mídia e limitava a liberdade de expressão, criando uma sociedade onde o medo e a conformidade eram a norma.
Nos anos de 1970 e 1980, a União Soviética começou a mostrar sinais de estagnação econômica e social. A economia planificada, que havia funcionado em algumas décadas anteriores, começou a falhar sob a pressão de uma burocracia excessiva, corrupção e falta de incentivos. A escassez de bens de consumo se tornou comum e muitos cidadãos enfrentavam uma vida diária de frustração. Em 1985, Mikhail Gorbachev foi escolhido como líder da União Soviética. Ele era um reformista e, ao contrário de seus predecessores, acreditava que a União Soviética precisava de mudanças radicais para sobreviver. Ele introduziu duas reformas fundamentais, Glasnost e Perestroika. A Glasnost promovia a abertura e transparência, permitindo uma maior liberdade de expressão e a crítica ao governo. A Perestroika, por sua vez, buscava reestruturar a economia soviética, permitindo uma certa liberalização do mercado. Embora essas reformas fossem necessárias, elas criaram expectativas que o governo não conseguiu atender. O aumento da liberdade de expressão resultou em críticas mais ferozes ao regime, e a falta de resultados econômicos começou a causar um descontentamento crescente. As pessoas começaram a se mobilizar e exigir mudanças, não apenas em termos de economia, mas também em termos de direitos civis. Gorbachev também buscou melhorar as relações internacionais. A política externa da União Soviética começou a mudar, com a desescalada das tensões da Guerra Fria e uma abordagem mais conciliatória em relação ao Ocidente. A retirada das tropas soviéticas do Afeganistão em 1989 foi um marco importante, mas também revelou a fragilidade do regime e os desgastes das forças armadas. No entanto, as reformas de Gorbachev não foram suficientes para impedir o crescente nacionalismo nas repúblicas soviéticas. Os movimentos pela independência começaram a ganhar força, especialmente nas repúblicas bálticas e na Ucrânia. O descontentamento popular se manifestou em protestos e manifestações, desafiando a autoridade central de Moscou. À medida que os anos 1980 avançavam, a situação na União Soviética se tornava cada vez mais insustentável. A economia estava em crise, com a escassez de alimentos e bens de consumo se tornando comum. As reformas de Gorbachev não conseguiram gerar os resultados desejados. A inflação subiu e a população ficou frustrada com a falta de melhorias em suas vidas diárias. Além disso, o aumento do nacionalismo nas repúblicas soviéticas começou a se intensificar. Os movimentos nacionalistas antes reprimidos ganharam força, até que em 1988 a Lituânia declarou sua soberania, seguida pela Estônia e Letônia. Esses eventos foram fundamentais, pois mostraram que as repúblicas estavam dispostas a desafiar o controle de Moscou. O descontentamento popular culminou em um golpe de Estado em agosto de 1991. Um grupo de conservadores dentro do Partido Comunista, temendo as reformas de Gorbachev e o aumento do nacionalismo, tentou depor o líder. No entanto, a tentativa de golpe falhou, em grande parte devido à resistência popular liderada pelo então presidente da Rússia, Boris Yeltsin. Ele se tornou um símbolo da luta pela democracia e liberdade. O fracasso do golpe acelerou a desintegração da União Soviética. Durante as semanas seguintes, as repúblicas começaram a se declarar independentes em rápida sucessão, e a autoridade central de Moscou começou a desmoronar. A União Soviética, que havia sido uma superpotência, estava agora em um estado de colapso total.
No dia 26 de dezembro de 1991, a União Soviética foi oficialmente dissolvida. Este foi um momento histórico que não apenas encerrou a era soviética, mas também teve um impacto global significativo. A transição do regime comunista para uma economia de mercado foi repleta de desafios. Nos anos seguintes, a privatização da economia levou a uma nova elite emergente, enquanto muitos cidadãos enfrentaram uma queda drástica em seus padrões de vida. A transição não foi suave, a inflação disparou e a corrupção se tornou uma característica comum. A luta pelo poder entre os novos líderes e as antigas estruturas do Partido Comunista resultou em uma instabilidade política significativa. Além disso, a dissolução da URSS trouxe à tona conflitos regionais. A Guerra da Chechênia começou em 1994, refletindo a fragilidade da nova Rússia e os desafios enfrentados em relação à sua integridade territorial. Outros conflitos também eclodiram nas ex-repúblicas soviéticas, como na Geórgia e na Moldávia. O legado da URSS é complexo. Por um lado, a era soviética é lembrada por alguns como um período de segurança social e emprego garantido. Por outro, é vista como uma época de repreensão política e violação dos direitos humanos. As questões de identidade nacional e territorial que surgiram com a dissolução da URSS ainda ressoam nas relações internacionais atuais. Ao final dos anos 1990, Boris Yeltsin, que havia liderado a Rússia após a dissolução da União Soviética, enfrentando grandes dificuldades, a transição para uma economia de mercado havia sido caótica, com privatizações apressadas que geraram uma nova classe de oligarcas. Enquanto alguns prosperavam, milhões de russos enfrentavam a pobreza, desemprego e inflação descontrolada. Em 1999, Vladimir Putin, um ex-agente da KGB e primeiro-ministro na época, assumiu a presidência após a renúncia de Yeltsin. Putin prometeu restaurar a ordem e devolver o orgulho ao povo russo. Sob sua liderança, a Rússia iniciou uma nova fase. Ela implementou políticas de centralização, recuperação e controle do Estado sobre os setores estratégicos da economia, especialmente na indústria do gás e petróleo. Essa recuperação econômica foi acompanhada de uma nova postura geopolítica. Putin promoveu uma política externa mais acessível, buscando restauração e influência da Rússia no cenário internacional. A anexação da Crimeia em 2014 e a intervenção militar na Síria foram passos que sinalizaram essa nova postura. Ele também promoveu uma imagem de estabelecimento de força, o que contribuiu para seu apoio interno. Ela partiu, partiu e nunca mais voltou. Ela sumiu, sumiu e nunca mais voltou. Ela